Passo a palavra, então, para o senhor Murilo Evandro Andrade, advogado criminalista, especialista em crimes contra criança e adolescente. Primeiramente, quero agradecer ao deputado Cristiano Silveira, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pela oportunidade e por ter aberto espaço para esse debate tão importante para as crianças e para as famílias de Minas Gerais e, quiçá, para as famílias do Brasil inteiro. Muito obrigado, deputado Cristiano. Não poderia também deixar de agradecer a luta incansável do deputado Anselmo José Domingos, que abraçou a causa da alienação parental e da guarda compartilhada, que vem buscando a cada dia minimizar os efeitos da nefasta alienação parental e busca harmonizar as famílias de Minas Gerais. Obrigado, deputado, por ser este ícone do nosso Estado na busca da proteção da família, das crianças e dos adolescentes. Gostaria de agradecer mais uma vez o encontro que tenho com o doutor Bertoldo, no qual a gente, sempre que encontramos, nós conversamos sobre essa questão de alienação parental e guarda compartilhada, e também é um outro ícone dentro do órgão do Ministério Público que luta incansavelmente também para buscar um equilíbrio e harmonia nas famílias mineiras. Parabenizo também a todos os componentes aqui presentes, os funcionários da mesa, a nobre promotora Miriam, no qual já tive a oportunidade, em audiência, de tê-la como parceira nos casos de família, no qual sempre muito coerente e buscando o melhor interesse da criança, como sempre fez. Meus parabéns, agradeço também a presença da nobre promotora. Bom, amanhã, dia 25, se comemora o Dia Internacional da Alienação Parental. Fato este que afeta todas as crianças, adolescentes e famílias do mundo inteiro. Mas temos que nos pautar as nossas realidades do nosso Estado, do nosso país. Entendo que a alienação parental, como bem disse o deputado Anselmo, ela começou a ser desenhada em meados de 1980 pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner, no qual ele começou a identificar nos rompimentos dos laços afetivos uma dificuldade do pai que não detinha a guarda de conviver com aquele filho daquele casamento. A alienação parental, ela foi definida no nosso sistema brasileiro pela Lei 12.318, em 2010, no qual, em síntese, a lei, que ela é autoexplicativa, ela demonstra e exemplifica o que é atos de alienação parental e ainda coloca sanções para o genitor que provoca esses atos de alienação parental. No artigo 2º, diz o seguinte, que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou cause prejuízo no estabelecimento e a manutenção do vínculo entre eles. Ora, a própria lei diz o seguinte: a alienação parental ela pode ser praticada por pais, por avós, por pessoas próximas a essa criança, por cuidadores. Para quê? Para que essa criança rompa o vínculo com aquele pai, com aquele genitor, no qual ele não tem um convívio diário. Dentre algumas questões que são claras no direito, no qual eu atuo e vivencio isso dioturnamente,
São acusações, muitas vezes, que denigrem a imagem paterna. Genitores que detêm a guarda da criança começam numa campanha difamatória, dificultando e falando mal daquele genitor no qual o filho não tem uma convivência mais expressiva. Muitas vezes, o genitor que detém a guarda unilateral apresenta o novo namorado ou o novo cônjuge como sendo o pai daquela criança. Temos casos no qual, por um rompimento judicial, a mãe, ela não só apresentou a criança como sendo filho do outro, né? Criou essa criança como sendo o namorado, o atual marido, como pai dessa criança. E o mais grave, anula e informa essa criança a existência do seu verdadeiro genitor. Então, quando se busca na justiça uma intervenção destes atos de alienação parental, nós nos deparamos com algumas dificuldades, como bem disse o doutor Bertoldo, que as questões judiciais muitas vezes se cristalizam, e aí o rompimento e alienação parental, ela se instaura e muitas vezes se torna impossível reatar aquele laço afetivo. Existem estudos norte-americanos, estudos de países de primeiro mundo, que dizem, em alguns textos, em algumas publicações, justamente o que foi dito: a morosidade do Estado em proteger aquela criança a conviver com aquele pai afastado, e a delonga dos processos judiciais, entende-se que existe uma expressão utilizada como alienação parental judicial. O próprio judiciário, ele propicia a alienação parental como um todo, e a pessoa, o genitor que detém aquela guarda, e sabendo da morosidade, ela utiliza do judiciário justamente para alcançar o seu objetivo. E quando um juiz ou um promotor, atento a esses atos de alienação parental, ele se levanta contra essas iniciais acusações, e mantém muitas vezes uma visita assistida, mantém preservado o vínculo entre o pai e a criança, logo em seguida vem uma segunda ou uma terceira acusação mais grave. É o que na minha área, eu atuo na área criminal, eu vejo aí inúmeros casos de acusações de abuso sexual. E aí o promotor e o juiz, sem saber daquela realidade, para preservar a integridade física, emocional e psicológica da criança, ele afasta aquele pai de forma liminar. E aí sim, aquela pessoa, aquele genitor, que tinha o intuito de alienar, ele conseguiu, através do judiciário, alcançar o seu objetivo. Tem uma pesquisa nas varas do Rio de Janeiro, no qual nós não temos ainda aqui em Minas Gerais, um levantamento estatístico das acusações, das falsas acusações de abuso sexual. Nós não temos estatísticas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais da quantidade de guardas que são unilaterais ou as guardas que são, de fato, compartilhadas. Uma questão, voltando à questão do Rio de Janeiro, 85% das acusações de abuso sexual de crianças e adolescentes, quando há um litígio, foram comprovadas que eram acusações falsas. Ou seja, é uma estatística muito elevada. E aí, no final das contas, nós estamos propiciando às nossas crianças e os nossos adolescentes uma sentença definitiva
eterna de que o meu pai ou a minha mãe abusaram de mim, e aquela falsa memória, ela é sedimentada na criança, no qual realmente ela vai ter ódio, ela vai ter repúdio daquele pai. E aí acredito que esta atitude do Ministério Público, nessa criação do núcleo de atendimento extrajudicial, juntamente com vários fatores da própria lei, vem para garantir e vem para propiciar um antídoto para a questão da alienação parental. Então, eu fiquei sabendo agora dessa informação aqui do Dr. Bertoldo, dessa criação desse núcleo, e acredito que isso deve ser divulgado. Deve haver uma intervenção imediata do Ministério Público na proteção da criança, pois este é uma das obrigações do Ministério Público, proteger a criança e o adolescente. E esta atitude do Ministério Público de Minas Gerais, recebemos aqui com muita felicidade, com muita satisfação, doutor Bertoldo. Agora, existem algumas questões criminais que são consequências da alienação parental. Porque a própria Constituição Federal, no artigo 227, diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e à convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A alienação parental nada é do que um ato de negligência, um ato de violência e um ato de crueldade contra essas crianças e adolescentes. Então, a Constituição Federal, ela garante pelo Estado, pela sociedade, isso eu incluo o Ministério Público, eu incluo a magistratura, os operadores do direito e todos nós que estamos aqui num debate importante para colocar fim ou minimizar a questão da alienação parental. Da mesma forma, o artigo 232 do Estatuto da Criança e Adolescente diz a mesma coisa, praticamente o que disse a Constituição Federal. Submeter a criança ou adolescente sob a sua autoridade e guarda a vexames ou a constrangimento é crime. Então, nós temos o ECA, que fala que se um genitor coloca uma criança numa situação vexatória de constrangimento, e nós temos a Constituição que ampara ainda que atos de negligência, violência e discriminação não podem ser efetivas, quem comete alienação parental comete um crime contra essas crianças. Muitas vezes, como bem dito aqui, a alienação parental é uma forma de todos os dias. A criança ela recebe uma carga negativa de que, olha, o seu pai não nos ama, o seu pai não é uma pessoa adequada, seu pai não presta, seu pai nos abandonou. E mais, quando há ainda uma acusação de violência sexual, eu entendo que há uma tortura psicológica nessa criança, há uma violência emocional nessa criança. E aí a gente também podemos enquadrar essa pessoa na Lei 9.455 de 97, que é o crime de tortura. Submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, a grave ameaça e intenso sofrimento mental. É claro que se você leva uma criança de 2, 3, 5, 10 anos a uma exposição de que ele foi vítima de violência sexual na infância, nos inícios da infância, no qual ele é afastado do seu pai, no qual quando ele vê o pai, ou tem a possibilidade de reencontrar com esse pai, essa criança entra em desespero, isso é uma tortura psicológica. Então, eu acredito, com as questões de alienação parental,
que a guarda compartilhada, ela vem para minimizar justamente a questão da disputa, que foi muito bem colocado aqui, na questão de um pai não exercer o poder em cima do outro genitor que não detém a guarda. Há agora, com a aplicação da lei da guarda compartilhada, um abrandamento da disputa. Eu tenho a guarda, você não decide nada. Este discurso de poder, ele foi esvaziado através da lei da guarda compartilhada. Agora, claro que é uma lei nova, uma lei recente, do final de 2014, no qual acredito que muitos ainda olham a guarda compartilhada com um pouco de restrição. E algumas questões ainda têm que ser debatidas. Essa guarda compartilhada, efetivamente, ela tem que ser, da forma como colocado na lei, equilibrada, mas equilibrada 50% para um, 50% para outro? Há os que defendem que não, de que isso seria prejudicial, com aquele discurso de que a criança teria duas casas, mas vimos aqui no próprio vídeo que foi passado aqui, na qual você observa a felicidade dessa criança, dessa menina, em ter duas casas, em poder conviver com os dois pais. Aí eu pergunto o seguinte, a pergunta que se faz, e eu faço toda a sociedade, é: o que é mais prejudicial a esta criança? Ter um convívio mais efetivo com os dois pais? Ou ficar 24 dias ou 25 dias com a mãe que detém a guarda, ou o pai que detém a guarda, e os outros 5 dias, que são 2 finais de semana, sábado e domingo, com o outro genitor que não tem a guarda? Essa desproporcionalidade, ela é mais prejudicial? Ou conviver mais efetivamente com o outro pai é mais prejudicial? Eu entendo, na minha colaboração, no meu entendimento pessoal, de que o equilíbrio de convivência dessa criança com os dois pais é menos prejudicial do que a criança conviver 25 dias com um e apenas 5 dias com o outro. Então, a guarda compartilhada, da forma como foi colocada aqui, ela vem para salvar essas crianças, ela vem para amenizar o sofrimento e a possibilidade dos efeitos da alienação parental. Então, para finalizar até a questão do meu tempo, eu entendo e busco nesse nosso debate que a gente encontre não só a população, a nossa sociedade, mas os nossos representantes encontrem um equilíbrio de proteção efetiva dessas crianças e adolescentes que vêm passando por essas verdadeiras torturas emocionais. São crianças que vêm sendo agredidas emocionalmente, e as agressões emocionais deixam marcas mais profundas do que as agressões físicas. Então, eu peço a essa Comissão de Direitos Humanos que busque e que continue debatendo, que a gente possa vir aqui na casa do povo, debater essas questões tão importantes da alienação parental, para que os nossos filhos e os futuros cidadãos possam crescer de forma saudável e possam buscar uma efetiva harmonia familiar no futuro. Creio eu que a guarda compartilhada, neste primeiro momento, causa um pouco de repúdio de algumas pessoas, como a lei do divórcio em 1970 pode ter causado a mesma sensação. Hoje é normal uma pessoa se divorciar. Talvez daqui 20, 30 anos, ou menos, queremos muito menos do que isso, que a guarda compartilhada seja harmônica, mesmo que não haja esse equilíbrio equitativo, mas que a criança seja preservada, que ela seja protegida pelo Estado e por toda a sociedade. Muito obrigado mais uma vez a todos por essa colaboração, ao deputado Anselmo, ao deputado Cristiano, aos demais aqui, e peço
não só como militante na causa, como advogado, mas como pai. Nós devemos proteger as crianças e os adolescentes de todo ato atentatório contra a alienação parental e a dificuldade de conviver com outro pai. Obrigado. Obrigado, doutor Murilo. Quero dizer que suas palavras foram muito importantes para o entendimento das circunstâncias da alienação.